Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Olá, boa noite. Boa noite. A polícia desativou uma fábrica que falsificava cigarros na zona oeste de São Paulo. Segundo as investigações, o produto era revendido como se fosse feito no Paraguai. No galpão, maquinários, matéria-prima para a fabricação dos cigarros e caixas de produtos que iriam para outros estados. Os cigarros, produzidos sem nenhum controle de qualidade, nem pagamento de impostos, eram revendidos por um preço menor em outras capitais, como Rio de Janeiro, como se fossem paraguaios. A milícia no Rio de Janeiro também trabalha, entre aspas, a milícia, o jogo do bicho, utilizando do cigarro e vendendo principalmente nas periferias, onde você consegue vender cigarro por unidade. A indústria foi localizada quando policiais que investigavam o furto e roubo de veículos identificaram um local suspeito na zona oeste de São Paulo. No momento do flagrante, o galpão era vigiado por 3 seguranças que foram levados à delegacia para prestar depoimento. Toda a matéria-prima encontrada foi apreendida. A falsificação e contrabando de produtos causam prejuízos bilionários ao país por causa da fraude fiscal, da sonegação de impostos e da concorrência desleal. De acordo com a Confederação Nacional da Indústria, o Brasil perdeu em 2022 mais de 450 bilhões de reais com o mercado ilegal. Dados do Fórum Nacional contra a Pirataria mostram que o cigarro está no topo da lista de produtos mais fabricados e vendidos ilegalmente. Mais de 70% do preço do cigarro ele é de tributos. Quem trabalha apenas com o custo das mercadorias e não paga o tributo, ele então tem à sua disposição uma lucratividade muito alta e isso acaba atraindo aqueles empresários que mal intencionados. As autoridades acreditam que uma legislação rigorosa tornaria mais eficiente o combate a esse tipo de crime. O fato da gente não perceber ou não enxergar aquele sonegador não faz esse sonegador um criminoso menos perigoso. Ao contrário, o censo, ele fere o país no seu pior segmento, que é tirando a possibilidade de construção, por exemplo, de escola, de estradas, de hospitais e tudo isso que a maioria da população precisa. Veja agora outros destaques desta quinta-feira. Câmera de carro registra desespero de motorista ao fugir de assaltantes armados no Rio de Janeiro. Ministro Nunes Marques pode enviar decisão sobre bloqueio da rede social X ao plenário do STF. Rússia elege Brasil como um dos 3 países mediadores por cessar fogo no conflito com a Ucrânia. Dia da Amazônia é marcado por queimadas e seca histórica na maior floresta tropical do mundo. Oferecimento Bradesco, empréstimo, consórcio, investimentos e muito mais, tudo pelo app. Criminosos têm se passado por prestadores de serviços para enganar os clientes em São Paulo. Uma professora aposentada perdeu R$20 mil depois de contratar um técnico de manutenção por uma plataforma que conecta clientes e profissionais. Quando o forno na cozinha apresentou defeito, esta mulher, que prefere não ser identificada, foi em busca de ajuda. Através de um site que faz a intermediação entre clientes e prestadores de serviços, a aposentada contratou um suposto profissional para resolver o problema. O contato foi todo por telefone. Ele disse que ia precisar de um produto e que pediria para uma loja aqui próxima entregar. Eu pagaria a loja com com cartão. Ele me disse que não pode ser Pix, tem que ser cartão. Passou um tempo, ele me ligou. Falou assim, olha, os rapazes da loja estão chegando. Se a senhora quiser, pode descer. Mas leva o celular. A aposentada então desceu até a portaria e recebeu o motoboy, que chegou com uma maquininha para o pagamento. Nesse momento, o suposto técnico voltou a telefonar para a vítima e permaneceu em ligação com ela enquanto o entregador passava o cartão várias vezes. Ele chegou a pegar o celular das mãos dela.
Ele falava assim para mim, olha, não está passando, não tem rede. O criminoso devolveu o aparelho e foi embora. Só então a aposentada viu no aplicativo do banco que ele tinha feito transações que totalizaram R$21 mil. Demorou para eu entender que é uma quadrilha e que aquilo é uma armação. Nas redes sociais da plataforma, clientes relatam terem sido vítimas de falsos prestadores de serviço. Só nos últimos 3 anos, esta outra plataforma de reclamações recebeu quase 20 mil queixas contra o site que conecta clientes e profissionais. Todos e quaisquer golpes sofridos, ou seja, praticados por intermédio das plataformas, a responsabilidade é sempre objetiva e da plataforma. Por meio de nota, a plataforma informou que faz um rigoroso processo de validação de documentos dos prestadores e que medidas de segurança são implementadas para prevenir fraudes. Este advogado afirma que as vítimas devem registrar boletim de ocorrência para entrar na justiça e orienta. Verifique se tem alguma reclamação. Se tiver reclamação, procure uma outra plataforma. Opte sempre por fazer o pagamento direto para o portal que caracteriza o vínculo. Mais de 30 pessoas foram baleadas durante assaltos em agosto na região metropolitana do Rio de Janeiro. Foi o mês mais violento do ano. Num dos casos, um policial federal foi morto por assaltantes na porta de casa. Imagens divulgadas hoje indicam que ele foi monitorado pelos criminosos. As imagens mostram que o policial já era observado pelos ladrões. A vítima estava nesta caminhonete, que foi seguida por este outro carro branco. Os vídeos indicam que a perseguição durou pelo menos 3 minutos, até o desembarque dos assaltantes que atiraram contra o agente em frente à esposa e à filha. Nada foi levado. Sérgio Luiz de Medeiros, de 62 anos, morreu na porta de casa. Nós conseguimos, através das investigações, identificar preliminarmente 6 indivíduos, todos eles pertencentes ao tráfico de drogas da comunidade de São João, bem como que também se dedicam à prática de roubos. Hoje, agentes das polícias civil e federal estiveram na comunidade para tentar encontrar os suspeitos. Um blindado deu apoio, mas ninguém foi preso. Um levantamento mostrou que o mês de agosto bateu recorde no número de baleados em assaltos e tentativas na região metropolitana do Rio. 31 pessoas foram atingidas, 8 morreram. Desde o início do ano, quase 150 vítimas foram baleadas. E os casos de violência não param. Nesta madrugada, uma família foi surpreendida por criminosos armados na entrada da linha amarela, uma das principais vias expressas do Rio. Sai. Abaixa. Mesmo sob ataque, o motorista deu marcha ré e conseguiu fugir. Desta vez, ninguém ficou ferido. E deram um tiro para cima do carro de fuzil, O disparo efetuado não acertou no carro, nem no vidro. Nossa integridade se manteve intacta, graças a Deus. Sai. Abaixa. Eleições 2024. Mobilidade urbana, criminalidade, manutenção de calçadas. Esses foram alguns dos assuntos das campanhas dos candidatos à Prefeitura de São Paulo. Em Itaquera, na zona leste de São Paulo, o prefeito Ricardo Nunes, do MDB, fez campanha em ruas de comércio, acompanhado do governador Tarcísio de Freitas, do Republicanos. O candidato à reeleição e o governador também fizeram uma visita à construção de uma nova estação do metrô no bairro de Aricanduva, que terá integração com uma obra da prefeitura, o BRT, corredor para a circulação mais rápida de ônibus. Ricardo Nunes disse que, se for reeleito, vai manter a parceria com o governo do estado em áreas como o transporte. Além de projetos que melhorem a mobilidade urbana, pretende também investir em ações para gerar empregos nos bairros mais distantes. Além disso, todo aquele nosso trabalho de poder levar emprego para essas regiões é o que já está acontecendo. A quantidade de empresas que tem vindo para cá, com as ações que a Prefeitura tem desenvolvido, de levar emprego para as regiões periféricas e também essa questão da mobilidade para fazer essa conexão entre trabalho e moradia. Guilherme Boulos passou o dia em campanha por bairros da zona leste de São Paulo.
Na caminhada pelas ruas, ele conversou com eleitores, apresentou as principais propostas do plano de governo e prometeu investimentos em infraestrutura urbana para resolver os problemas de enchentes na região. À tarde, Boulos participou de um encontro com idosos em uma comunidade da zona leste da capital paulista. O candidato do PSOL afirmou que, se for eleito, pretende criar nos bairros 32 centros de atendimentos especializados. Ali vai ter espaço de lazer, de cultura para as pessoas idosas, vai ter teleassistência de saúde, inclusive para prevenção e acompanhamento de doenças crônicas, e vai ter também espaços de oficinas e capacitação profissional para aqueles idosos que queiram retornar ao mercado de trabalho. Durante a tarde, o candidato do PSDB, José Luiz da Atena, deu entrevista para uma revista. Depois ele esteve na Avenida Paulista, onde tirou fotos com eleitores e falou com jornalistas. O candidato foi embora sem a tradicional caminhada. Na entrevista coletiva, da Atena criticou os índices de criminalidade e falou sobre um crime comum em São Paulo: o roubo de celulares. 1.000 celulares roubados por dia, são 3 celulares por minuto, né? E o celular é um roubo de crime organizado. A gente tem que contar com as operadoras, mas já tem patrulha da PM aqui, a gente pretende colocar GCM de bicicletas e motos para impedir o roubo de celular. A candidata do PSB, Tabata Amaral, fez caminhada pela 25 de março, a rua de maior comércio popular do país, na região central da cidade. A candidata conversou e tirou fotos com eleitores. Ela ouviu dos comerciantes reclamações sobre a conservação das calçadas e a criminalidade. Tabata prometeu melhorias no local para atrair mais pessoas para os centros de compras da cidade. A gente vai criar um órgão executivo para olhar apenas para essas regiões: Brás, Bom Retiro, aqui na 25 de março, porque aí, gente, é uma outra história. É você pensar como que a gente pode estar atraindo turista, inclusive de outros países, não só aqui do próprio Brasil. Pablo Marçal, do PRTB, não teve agenda em São Paulo e viajou para El Salvador. A candidata do Novo, Marina Helena, deu entrevista a podcast e se reuniu com a equipe de campanha. Ricardo Senesi, da UP, fez caminhada na Zona Leste e apresentou o programa de governo no bairro da Liberdade. Bebeto Haddad, da DC, teve reuniões fechadas com a equipe de campanha. João Pimenta, do PCO, não divulgou a agenda. Agora a gente confere o dia dos candidatos à Prefeitura de Manaus. Roberto Cidade, do União Brasil, se reuniu com jovens eleitores na zona centro-sul de Manaus para discutir propostas na área do esporte. Nós vamos recriar a Secretaria Municipal de Esporte, vamos fazer parceria com o governo, com quem quiser ajudar a nossa prefeitura, e nós vamos fazer as entregas, nós vamos reformar os campos. Capitão Alberto Neto, do PL, encontrou com comerciantes na Praça dos Remédios, no centro histórico, para discutir sobre a segurança pública. Nós vamos fortalecer a guarda municipal, colocar câmeras de reconhecimento facial, nós vamos revitalizar o centro histórico. O turista vai voltar a frequentar a nossa cidade. Marcelo Ramos, do PT, falou sobre moradia e conjuntos habitacionais com líderes comunitários da Zona Norte. Nós precisamos agilizar uma política habitacional e o presidente Lula é o parceiro ideal para isso, porque todas as moradias populares que existem na cidade de Manaus são legados dos governos do presidente Lula. Amon Mandel, do Cidadania, visitou uma feira na Zona Leste e apresentou propostas sobre infraestrutura do local. Nós vamos não apenas reformar, como em alguns pontos construir novas feiras adequadas ali, respeitando todas as normas técnicas, o espaçamento e a necessidade que os feirantes têm. O candidato à reeleição, Davi Almeida, do Avante, cumpriu a agenda na prefeitura. Gilberto Vasconcelos, do PSTU, participou de ato e se reuniu com a militância do partido. O Wilker Barreto, do Mobiliza, deu entrevista em emissora de rádio e se reuniu com líderes comunitários. Manaus é a 6ª capital do país com maior número de eleitores aptos a votar, segundo o Tribunal Superior Eleitoral. Cerca de 1,5 milhão de eleitores vão às urnas no próximo dia 6 de outubro. Na capital gaúcha, os candidatos à prefeitura circularam pela cidade e fizeram reuniões para apresentar os projetos de governo.
Juliana Brizola, do PDT, fez corpo a corpo com eleitores na Zona Norte e gravou podcast. Ela prevê investimentos na educação e disse que, se eleita, dará atenção a problemas causados pelo clima extremo. Um sistema de monitoramento e alerta das pessoas, para que elas saibam se orientar no momento de catástrofe. No dia 6 de outubro, mais de 1 milhão de eleitores vão às urnas na capital gaúcha. Um dos desafios dos 8 candidatos é reestruturar a administração pública municipal, investindo em tecnologia e modernização depois das enchentes que atingiram metade dos bairros da cidade. Maria do Rosário participou de um mutirão na Zona Norte. Para a candidata do PT, é preciso investir em planos de contingência, além de informatização e modernização dos sistemas de alerta. Modernizar a gestão, ter uma capacidade instalada, ouvir os técnicos do DEMAI, recriar uma estrutura para a área de drenagem urbana. Sebastião Melo, do MDB, gravou trechos do programa eleitoral. No projeto de governo do candidato à reeleição, estão previstos mais investimentos na segurança, educação e saúde. Mais câmaras analíticas, melhor cercamento eletrônico, mais integração, mais inteligência. Isso é um caminho sem volta. Felipe Camozato, do Novo, participou de entrevista com estudantes de jornalismo. Ele ressaltou a importância dos investimentos em tecnologia a serviço da comunidade. Luciano, do MLB, candidato do Unidade Popular, participou de sabatina na sede da Record Rio Grande do Sul. A candidata Fabiana Sanguiné, do PSTU, fez corpo a corpo com eleitores no centro. Carlos Alain de Castro, do PRTB, deu entrevistas para a rádio. César Pontes, do PCO, não divulgou a agenda. O ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, foi acusado de assédio sexual. A repórter Tainá Farfan, em Brasília, tem os detalhes. Boa noite, Tainá. Oi, Celso, Cris, uma ótima noite para vocês e para quem acompanha a gente aqui no Jornal da Record. As denúncias de assédio sexual foram feitas à organização Me Too Brasil. Em nota, a organização de acolhimento às mulheres vítimas de abusos disse que as vítimas foram atendidas por meio dos canais da organização e receberam acolhimento psicológico e jurídico. Afirmou ainda que essas vítimas enfrentaram dificuldades em obter apoio institucional para a validação das denúncias e que, diante disso, autorizaram a confirmação do caso para a imprensa. A quantidade e a identidade das vítimas não foram reveladas. Nós procuramos as assessorias do ministro Silvio Almeida e também do Palácio do Planalto, mas ainda não tivemos retorno. Celso, Cris. Obrigado, Tainá. Ainda hoje, o Dia da Amazônia é ofuscado por queimadas e seca histórica na maior floresta tropical do planeta. A Anatel instala sala de crise no aeroporto de Guarulhos para tentar identificar a origem da interferência que tem afetado o sistema GPS dos aviões. Ministro Nunes Marques sugere discutir a suspensão da Rede X no plenário do Supremo. Equipes da Agência Nacional de Telecomunicações estão de plantão no maior aeroporto do país. A sala de crise foi instalada em Guarulhos para descobrir o que tem provocado há 2 semanas falhas nos aviões e gerado cancelamentos e atrasos. Os primeiros sinais de interferência surgiram há 1 semana no fim da manhã e provocaram falhas nos GPS dos aviões programados para decolar do Aeroporto Internacional de São Paulo. Pelo menos 2 voos foram cancelados e vários sofreram atrasos, segundo as companhias aéreas que operam em Cumbica. A Agência Nacional de Telecomunicações foi chamada e agentes analisaram o que estaria provocando os sinais irregulares. No meio da tarde, a interferência desapareceu espontaneamente, mas anteontem ela reapareceu e durou mais tempo, das 8h30 da manhã até as 5 da tarde. A gente entrou 2 vezes no voo, saímos do voo, entramos de novo, saímos de novo. A gente já havia embarcado na aeronave e depois de embarcado, alguns problemas começaram a aparecer. O piloto começou a falar que estava ocorrendo problema com o GPS. A suspeita recaiu sobre uma torre de celular na zona norte da capital paulista.
um veículo com antenas de monitoramento como este circulou pela região provável da emissão. Mas, segundo este agente de fiscalização, que prefere não se identificar, o sinal novamente sumiu antes que fosse possível localizar a origem e descobrir o motivo da interferência. Pode sim ser causado por uma ação humana, pode sim ser causado também por outros fatores, dentre eles o clima. A interferência no sistema de GPS dos aviões impede decolagens e pode causar um efeito cascata de atrasos em todo o país e até no mundo. Como o sinal vai e volta, a Anatel decidiu instalar uma sala de crise aqui no aeroporto de Guarulhos. As equipes da agência se revezam 24 horas tentando descobrir a origem do problema. Técnicos ficam na torre de controle e estão o tempo todo em contato com a concessionária do aeroporto. A Anatel, ela estabeleceu, juntamente com a concessionária do aeroporto e a torre de controle do aeroporto de Guarulhos, uma sala de crise, onde nesse local estão sendo instalados equipamentos de monitoração para se verificar toda a parte de radiofrequência da região do aeroporto. Nos dois casos, o aeroporto de Guarulhos divulgou notas. Diz que foram atrasos pontuais e que equipes e sistemas foram acionados para conter o problema. Este especialista em engenharia aeronáutica diz que essas interferências atrapalham exclusivamente o GPS, que é um dos sistemas usados para a navegação aérea. É muito raro isso acontecer. E acontecer duas vezes, os meios primários, que são os equipamentos de radionavegação tradicionais, são muito robustos e é muito mais difícil de interferir nesses sistemas. Hora da previsão do tempo. Hoje a temperatura caiu em parte das regiões sudeste e centro-oeste. Então vamos conversar com a Lidiane Sayuri. Oi, Lid, boa noite. Esse arzinho um pouco mais ameno vai durar um pouquinho? Só até amanhã, Cris. Boa noite para você. Oi, Celso, muito boa noite. Boa noite a todos. O ar frio e úmido está só de passagem. No fim de semana, o calor volta sobre todo o Brasil. São Paulo e Rio de Janeiro terão uma sexta-feira instável. O sol mal aparece e as temperaturas não sobem tanto. As máximas ficam entre 22 e 25 graus. Em Curitiba, faz 7 logo cedo. À tarde, os termômetros marcam até 19 graus. Hoje foi mais um dia de chuva nos estados da região sul. Pelas imagens de satélite, podemos ver as nuvens carregadas se aproximando de São Paulo. Amanhã, o ar quente e seco permanece sobre grande parte do interior do Brasil. O dia segue abafado e com pancadas isoladas à tarde entre as capitais Salvador e Natal e sobre os estados da região norte. Em Porto Alegre, os termômetros sobem até os 21 graus. Em Vitória, máxima de 27. Em Goiânia e em Manaus, 38 e até 28 no Recife. Hora do Tempo Delivery. A Zaira é de Patos de Minas, Minas Gerais. Boa noite, Zaira. Até o fim de semana, a previsão de sol sem nada de chuva para você. As máximas ficam entre 36 e 37 graus. O Marcelo é de Salvador, Bahia. Oi, Marcelo. Até sábado você vai contar com chuva pela manhã e máximas de 30 graus. No domingo, pode chover a qualquer hora, mas o sol ainda aparece, faz até 26 graus. Faça como eles e apareça aqui também. Poste uma mensagem nas redes sociais com o nome de uma cidade e a hashtag você no JR. Cris, Celso. Obrigada, Lidy. Ainda hoje, novos detalhes das investigações do esquema de lavagem de dinheiro que levou à prisão da advogada Deolane Bezerra. E veja também, operação apreende 30 carros de luxo com suspeitos de lavar dinheiro do tráfico de drogas em Salvador. Manifestantes prestam homenagens a reféns que morreram em Gaza no 5º dia consecutivo de protestos em Tel Aviv. O ministro Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal, pediu que a Procuradoria-Geral da República e a Advocacia-Geral da União se pronunciem sobre o bloqueio da Rede X no Brasil. O ministro Nunes Marques deu prazo de 5 dias para que a Advocacia-Geral da União e a Procuradoria-Geral da República se manifestem sobre a suspensão da plataforma X do bilionário Elon Musk em todo o Brasil. Na decisão, o ministro afirma que o tema é sensível e tem especial repercussão para a ordem pública e social, de modo que é pertinente submetê-lo à apreciação e ao pronunciamento do plenário do Supremo Tribunal Federal.
Nunes Marques disse ainda que compete à Corte atuar com prudência, a partir das manifestações das autoridades previstas na legislação que rege o processo constitucional. A decisão se refere a 2 processos em andamento no Supremo, apresentados pelo Partido Novo e pela Ordem dos Advogados do Brasil contra a suspensão do X. A medida foi determinada pelo ministro Alexandre de Moraes e depois confirmada pelos 5 ministros que integram a primeira turma do STF. O bloqueio aconteceu depois que a empresa não cumpriu o prazo para indicar um representante legal no Brasil, como determina a legislação, além de desrespeitar uma série de ordens judiciais. A Procuradoria-Geral da República deve confirmar apoio à medida, como fez na decisão inicial de Moraes. E fontes da Advocacia-Geral da União afirmaram ao Jornal da Record que a posição do órgão será a favor da manutenção do bloqueio da rede social para defender a soberania nacional e as instituições brasileiras. Em outra ação no Supremo, o ministro Cristiano Zanin determinou que a Procuradoria-Geral da República se manifeste sobre um recurso da Starlink contra o bloqueio das contas bancárias determinado por Alexandre de Moraes. A Agência Nacional de Telecomunicações informou hoje ao Supremo que a empresa de internet via satélite, que também pertence a Elon Musk, cumpriu a decisão de suspender o acesso ao X em todo o país. O presidente da França, Emmanuel Macron, nomeou hoje o político conservador Michel Barnier como o novo primeiro-ministro do país. Barnier tem 73 anos e já ocupou vários cargos no governo. Como ex-integrante da Comissão Europeia, liderou as negociações da saída do Reino Unido da União Europeia. A nomeação colocou um ponto final em 2 meses de impasse desde as eleições legislativas. A primeira missão de Barnier é conseguir formar maioria no parlamento francês. A polícia prendeu hoje 6 pessoas suspeitas de integrar uma quadrilha especializada em golpes bancários em São Paulo. Nesta sala comercial funcionava a falsa central telefônica, na Avenida Paulista, um dos endereços mais conhecidos de São Paulo. Os supostos funcionários enganavam as vítimas que concordavam em fazer empréstimos e transferências. Elas achavam que negociavam com o banco, mas estavam falando com criminosos. 5 pessoas que chegavam ao escritório foram presas em flagrante e admitiram que cometiam as fraudes bancárias. Inicialmente, tem uma ligação eletrônica que eles mandam para a vítima. A vítima é informada de uma falsa compra no seu cartão de crédito. Ela é redirecionada para as primeiras linhas. Quem são as primeiras linhas? Os funcionários ou as pessoas que estão aqui presas, que recebem o cliente e falam, você é a senhora tal, confirmam os dados. Os supostos atendentes contaram aos policiais que não recebiam salário, mas ganhavam uma espécie de comissão de 10% a cada golpe. Eles lucravam entre 3 e 5 mil reais por mês. O esquema era organizado, com metas a serem cumpridas. A polícia apreendeu computadores, celulares, câmeras de monitoramento da sala, cartões bancários e um caderno com a contabilidade das fraudes. A mulher que seria responsável pelo aluguel da sala comercial foi presa em um endereço residencial. Foram cumpridos 5 mandados de busca e apreensão e 6 pessoas foram presas em flagrante. Elas podem responder por associação criminosa e estelionato. Vai até a agência física ou tenta ligar, buscar informações antes de transferir qualquer valor para outra pessoa. A Justiça aceitou a denúncia do Ministério Público e tornou ré a empresária Natália de Freitas, em São Paulo. Natália será julgada por homicídio doloso com dolo eventual por ter assumido risco de morte. Ela fez o procedimento estético com fenol que provocou a morte do empresário Henrique Chagas, em junho, em São Paulo. A decisão da Justiça também impede que ela exerça funções de esteticista. A Rússia elegeu 3 países que podem mediar as conversas por um cessar-fogo com a Ucrânia. E o Brasil é um deles. O presidente russo citou o Brasil, a China e a Índia como países amigos. Para Vladimir Putin, somente essas 3 nações são capazes de mediar a paz entre Rússia e Ucrânia. Respeitamos nossos amigos que estão sinceramente interessados em resolver todas as questões relacionadas a este conflito.
afirmou o líder russo durante o Fórum Econômico de Vladivostok, no Extremo Oriente. Vladimir Putin também disse hoje que sempre esteve aberto a negociar com Kiev e, inclusive, vai manter o envio de gás para países europeus por meio dos gasodutos que cruzam o território ucraniano. Do outro lado, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse que não vai renovar o contrato que vence em dezembro deste ano. Durante o fórum, Putin também falou sobre as eleições americanas. Em tom irônico, disse que apoia o Partido Democrata e citou a risada contagiante de Kamala Harris para justificar a escolha. Hoje, os Estados Unidos acusaram 5 agentes secretos e um civil russos por supostos ataques cibernéticos contra a Ucrânia. A polícia alemã matou um austríaco de 18 anos que disparou tiros perto do consulado de Israel e do Museu do Nazismo, em Munique. As autoridades ainda investigam a motivação do crime, mas não descartam a possibilidade de um atentado. O local foi fechado pelos oficiais e não houve registro de feridos. O caso aconteceu no aniversário do ataque terrorista à Olimpíada de Munique, em 1972, quando 11 pessoas da delegação israelense foram mortas por terroristas palestinos. Estados Unidos, Egito e Catar preparam uma proposta final para um acordo de cessar-fogo na faixa de Gaza. Em Israel, novos protestos realizados hoje exigiram a libertação dos reféns. Nas placas, pedidos para o fim de uma guerra que já dura 10 meses. No 5º dia consecutivo de manifestações em Israel, familiares dos reféns fizeram hoje uma homenagem aqui no centro de Tel Aviv. Eles lembraram os israelenses mortos por terroristas em território palestino. Em um cortejo simbólico, manifestantes levaram caixões para as ruas de Tel Aviv. Mayan, que teve 5 parentes resgatados, participou das homenagens. Até a libertação foi um pesadelo, ela conta. Mediadores liderados pelos Estados Unidos preparam o que seria uma proposta final para um acordo. Mas os dois lados precisariam fazer concessões significativas, como a retirada das tropas israelenses da fronteira entre o Egito e o território palestino, o que até agora tem sido rejeitada pelo governo israelense. Já o Hamas teria que apresentar uma lista de reféns a serem libertados. Hoje, um bombardeio na Cisjordânia matou o terrorista Mohamed Zakaria Zubayd, responsável por uma série de ataques contra Israel. Veja a seguir. O filho de Joe Biden se declara culpado por crimes de evasão fiscal aqui nos Estados Unidos. Os candidatos à presidência dos Estados Unidos, Donald Trump e Kamala Harris, concordaram com as regras do debate marcado para a semana que vem. Trump afirmou que Elon Musk aceitou colaborar com o governo caso o ex-presidente volte à Casa Branca. Donald Trump disse que pretende criar comissões de eficiência que seriam comandadas pelo bilionário e que os grupos fariam auditorias nas finanças do governo para realizar reformas. O anúncio foi feito durante o principal compromisso do candidato republicano em Nova York, um almoço aqui no Empire State Building, onde ele também respondeu a perguntas de empresários e investidores. Uma pesquisa divulgada hoje mostra que o republicano é o preferido da maioria dos militares da ativa e dos veteranos. Ele tem 51% contra 41% de Kamala Harris. A adversária de Trump viajou hoje para a Pensilvânia, como mostra o repórter Vandrei Pereira. Kamala embarcou cedo para Pittsburgh, importante região de siderúrgicas no país. Já o candidato a vice, Tim Walz, tem comício agora à noite em Erie. Kamala Harris deve ficar na Pensilvânia até terça-feira, quando participa de debate com Donald Trump na cidade da Filadélfia. Até lá, a vice-presidente deve reduzir a agenda pública e se preparar para o primeiro confronto direto com o rival republicano. Hoje foram definidas algumas regras para o encontro. O evento terá a duração de 90 minutos. Não haverá plateia.
Assim como no último debate com Joe Biden, o microfone de um candidato ficará fechado enquanto o outro estiver falando, para evitar interrupções. E só os apresentadores poderão fazer perguntas. No estado de Wisconsin, o presidente Joe Biden anunciou um pacote de investimento para áreas rurais. Já o filho dele, Hunter Biden, se declarou culpado no processo de fraude fiscal e sonegação de impostos, uma tentativa de frear o processo ou pelo menos garantir uma sentença menor se for condenado. Aqui no Brasil, mais 2 investigados num suposto esquema de lavagem de dinheiro de jogos ilegais se entregaram hoje à polícia no Recife. A advogada Deolane Bezerra e a mãe dela, que também são investigadas no mesmo inquérito, permanecem presas. Deolane Bezerra e a mãe dela, Solange Bezerra, passaram a noite em celas reservadas neste presídio do Recife. A medida foi tomada para garantir a segurança e a integridade delas. As duas receberam visita de parentes. Ela está sendo tratada como todos os outros presos e é como você se espera de uma prisão horrível. Deolane e a mãe passaram por uma audiência de custódia. A sessão foi por videoconferência e o Tribunal de Justiça de Pernambuco decidiu manter a prisão preventiva das duas. Durante a audiência, Deolane disse que uma delegada teria realizado filmagens de forma ilegal. Os advogados de Deolane e da mãe dela já entraram com um pedido de habeas corpus. Já existe por parte da defesa um pedido de revogação dessa prisão e está em análise. A Deolane não tem nada a ver, muito menos a mãe dela, com relação a isso. Elas fizeram publicidade. As duas foram presas numa operação que investiga lavagem de dinheiro através de jogos ilegais. Hoje, o chefe de um dos sites de apostas esportivas investigados se entregou à polícia junto com a esposa. Segundo a defesa, o casal prestou depoimento e demonstrou a legalidade das atividades profissionais. Eles também aguardam o julgamento de um pedido de habeas corpus. 12 pessoas foram presas numa operação contra a lavagem de dinheiro do tráfico de drogas em Salvador. 30 carros de luxo foram confiscados. Entre os detidos, 2 influenciadores digitais. Ramon Dias e José Roberto moram em condomínios de alto padrão em Salvador e ostentam uma vida de luxo nas redes sociais. Na casa deles, a polícia apreendeu carros esportivos, joias e armas. Eram as pessoas que faziam a propaganda, a partir disso que a gente chama assim, legalizavam o dinheiro, depois eles devolviam para o tráfico, ou através de entregando o próprio objeto, ou então vendendo e repassando o dinheiro. Outras 12 prisões foram cumpridas em Salvador. A operação também prendeu 5 pessoas em Goiás e uma no Ceará. As investigações apontaram que o grupo divulgava rifas com prêmios que chegavam a R$400 mil, mas os valores não eram pagos e os ganhadores eram laranjas do esquema. Foram apreendidos mais de 30 veículos de luxo e até uma lancha. Segundo a Polícia Civil, esses bens foram comprados com dinheiro de uma facção criminosa com atuação na capital baiana. Um dos suspeitos, Suellington de Almeida Carvalho, resistiu à prisão e morreu em confronto com os policiais. Ele seria responsável pela distribuição de drogas e armas em Salvador, além de repassar o dinheiro ilícito para os rifeiros. Policiais brasileiros e europeus prenderam 8 pessoas envolvidas no esquema internacional de tráfico de drogas. Os criminosos contratavam mergulhadores para esconder cocaína em navios. 120 policiais federais, além de agentes da Guarda Civil Espanhola e da Polícia Croata, foram às ruas em várias partes do Brasil. Batizada de Viking, a operação cumpriu 8 mandados de prisão e 38 de busca e apreensão no Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Pernambuco e também na Espanha. Neste flagrante, é possível ver como a droga era enviada. Uma pequena embarcação encosta no navio e a cocaína é içada por tripulantes. Os traficantes também contavam com mergulhadores, que colocavam os entorpecentes em compartimentos do casco debaixo d'água. Esses mergulhadores, após inserir a cocaína aqui no Porto de Paranaguá e em outros portos da região sul, viajavam até a Europa, onde faziam a retirada dessa droga e lá eram recebidos por outros integrantes que mantinham ali a sua própria estrutura. A cocaína vinha do Paraguai e da Bolívia. A droga entrava no Brasil em aviões de pequeno porte pela fronteira em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.
Depois, seguia em carros comuns e caminhões até os portos de Paranaguá, no Paraná, e de Santa Catarina. Então, a carga seguia em navios para Espanha, Portugal e Croácia. Os traficantes também escondiam as drogas em contêineres nos portos. Ao longo da investigação, foram apreendidos mais de 3 toneladas de cocaína. A polícia descobriu que os chefes do esquema criminoso seriam sócios de uma empresa que fornece produtos para navios. E eles aproveitavam esse acesso facilitado aos portos para convencer tripulantes a levar as drogas. Segundo as investigações, o grupo criminoso funcionava como uma empresa, reinvestindo o lucro da venda das drogas na compra de barcos e armas. O ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, divulgou uma nota sobre as denúncias de assédio sexual reveladas agora à noite. A Tainá Farfan está de volta com as informações direto de Brasília. Tainá? Celso, o ministro Silvio Almeida divulgou uma nota há poucos minutos em que diz repudiar com absoluta veemência as acusações e que essas denúncias são ilações absurdas com o único intuito de prejudicá-lo. O ministro também afirmou que encaminhou ofícios para a Controladoria-Geral da União, ao Ministério da Justiça e Segurança Pública e à Procuradoria-Geral da República para que façam uma apuração cuidadosa do caso. Silvio Almeida também afirmou que é evidente que há uma campanha para afetar a imagem dele enquanto homem negro, em posição de destaque no poder público, e que toda e qualquer denúncia deve ser investigada com todo o rigor da lei. As denúncias de assédio sexual contra o ministro Silvio Almeida foram reveladas pela organização Me Too, de apoio às mulheres. Celso, Cris. Obrigado, Tainá. Um asteroide de cerca de 1 metro de comprimento se desintegrou ao entrar na atmosfera. O fenômeno aconteceu nas Filipinas. Testemunhas gravaram uma bola de fogo que, em seguida, formou um clarão no céu. Segundo a Agência Espacial Europeia, asteroides desse tamanho atingem a Terra a cada 2 semanas, embora raramente sejam registrados antes do impacto. Hoje é o Dia da Amazônia, mas a celebração foi ofuscada pelos problemas enfrentados na região, como o aumento das queimadas e a seca severa dos rios. Cientistas trabalham para preservar a maior floresta equatorial do planeta. Castigada por desastres ambientais e pela ação do homem, a Amazônia resiste e se reinventa nos laboratórios. No Parque de Ciência e de Tecnologia do Guamá, em Belém, pesquisadores trabalham para conseguir alternativas sustentáveis, em que a matéria-prima vem da própria floresta. Para diminuir o uso de plástico derivado do petróleo, os pesquisadores desenvolveram o bioplástico, a partir de resíduos da extração do óleo de babaçu. O plástico derivado de petróleo, ele leva, em geral, 300 anos, 400 anos, para ser degradado. O bioplástico, ele leva bem menos tempo. Outra novidade é o biocurativo, que, ao contrário dos tradicionais, usa óleos vegetais extraídos de plantas da Amazônia. Diferente dos curativos convencionais, ele não só protege a lesão, mas ele trata. Ele fica enriquecido e acelera o processo de cicatrização a partir da propriedade cicatrizante, anti-inflamatória e até mesmo hidratante. As análises feitas no Laboratório de Óleos da Amazônia comprovaram a eficácia do biocurativo. A expectativa agora é que ele seja produzido em larga escala nos próximos anos. Um exemplo de inovação que une sustentabilidade e tecnologia para preservar a maior reserva florestal do planeta. Precisamos buscar alternativas para que a floresta fique em pé. E ela vai ficar em pé quando economicamente ela for realmente viável. O Jornal da Record de hoje termina aqui. Essa edição na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais. E à 00:30 tem mais Jornal da Record. Fique agora com um capítulo especial da novela Força de Mulher. E logo depois de Gênesis, tem episódio inédito de Acumuladores. Não perca! Ótima noite para você. Boa noite.